Estudo sobre o Evangelho de João, parte 06, dia 2 de janeiro de 2024. João, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aqueles que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1, 29 e 34. Esta passagem contém um versículo que deve ser impresso em letras grandes na memória de cada leitor da Bíblia. Todas as estrelas do céu são brilhantes e belas, e ainda assim uma estrela supera outra estrela em glória. Assim também, todos os textos das Escrituras são inspirados e proveitosos, e ainda assim alguns textos são mais ricos do que outros. Desses textos, o primeiro verso diante de nós é eminentemente um. Nunca houve um testemunho mais completo dado a Cristo na terra do que o que é dado aqui por João Batista. Observemos em primeiro lugar nesta passagem o nome peculiar que João Batista dá a Cristo. Ele o chama de o Cordeiro de Deus. Esse nome não apenas significa, como alguns supuseram, que Cristo era manso e gentil como um cordeiro. Isso seria verdade sem dúvida, mas apenas uma parte muito pequena da verdade. Há coisas maiores aqui do que isso. Significava que Cristo era o grande sacrifício pelo pecado, que veio para fazer expiação pela transgressão por sua própria morte na cruz. Ele era o verdadeiro cordeiro que Abraão disse a Isaque em Moriá, que Deus proveria. Gênesis 22, 8. Ele era o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios matinais e vespertinos no templo apontavam diariamente. Ele era o cordeiro sobre o qual Isaías havia profetizado, que ele seria levado ao matadouro. Isaías 53, 7. Ele era o verdadeiro cordeiro, do qual o cordeiro pascual no Egito tinha sido um tipo vivido. Resumidamente, ele era a grande propiciação pelo pecado que Deus havia feito aliança desde toda a eternidade para enviar ao mundo. Ele era o Cordeiro de Deus. Tomemos cuidado para que em todos os nossos pensamentos sobre Cristo, primeiro pensemos nele como João Batista que o representa. Vamos servi-lo fielmente como nosso mestre. Obedeçamos a ele lealmente como nosso rei. Vamos estudar seus ensinamentos como nosso profeta. Andemos diligentemente após ele como nosso exemplo. Esperemos ansiosamente por ele como nosso Redentor vindouro do corpo e da alma. Mas, acima de tudo, vamos valorizá-lo como nosso sacrifício e descansar todo o nosso peso em sua morte como a expiação pelo pecado. Que seu sangue seja mais precioso aos nossos olhos a cada ano que vivemos. Seja o que for que nós gloriemos em Cristo, gloriemo-nos acima de todas as coisas em sua cruz. Esta é a pedra angular. Esta é a cidadela. Esta é a regra da verdadeira teologia cristã. Não sabemos nada corretamente sobre Cristo, até que o vejamos com os olhos de João Batista e possamos nos regozijar nele como o cordeiro que foi morto.
Observemos, em segundo lugar, nesta passagem, a obra peculiar que João Batista descreve como Cristo fazendo. Ele diz que ele tira o pecado do mundo. Cristo é um Salvador. Ele não veio à Terra para ser um conquistador ou um filósofo ou um mero professor de moralidade. Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para fazer o que o homem nunca poderia fazer por si mesmo, para fazer o que o dinheiro e o aprendizado nunca podem obter, para fazer o que é essencial para a verdadeira felicidade do homem. Ele veio para tirar o pecado. Cristo é um Salvador completo. Ele tira o pecado. Ele não fez apenas vagas proclamações de perdão, misericórdia e perdão. Ele tomou nossos pecados sobre si e os carregou. Ele permitiu que fosse colocado sobre si mesmo e carregou-os em seu próprio corpo sobre o madeiro. 1 Pedro 2, 24. Os pecados de todo aquele que crê em Jesus são feitos como se nunca tivesse pecado. O Cordeiro de Deus os levou embora. Cristo é um Salvador todo-poderoso, é um Salvador para toda a humanidade. Ele tira o pecado do mundo. Ele não morreu apenas pelos judeus, mas pelos gentios e também pelos judeus. Ele não sofreu apenas por algumas pessoas, mas por toda a humanidade. O pagamento que ele fez na cruz foi mais que suficiente para satisfazer as dívidas de todos. O sangue que ele derramou foi precioso o suficiente para lavar os pecados de todos. Sua expiação na cruz foi suficiente para toda a humanidade, embora eficiente apenas para aqueles que creem. O pecado que ele tomou e carregou na cruz foi o pecado do mundo inteiro. Por último, mas não menos importante, Cristo é um Salvador perpétuo e incansável. Ele tira o pecado. Ele está tirando diariamente de todo aquele que nele crê, purificando diariamente, limpando diariamente, lavando diariamente as almas de seu povo, concedendo e aplicando diariamente novos suprimentos de misericórdia. Ele não deixou de trabalhar por seus santos quando ele morreu por eles na cruz. Ele vive no céu como um sacerdote para apresentar seu sacrifício continuamente diante de Deus. Na graça, assim como na providência, Cristo ainda opera. Ele está sempre tirando o pecado. Essas são verdades douradas de fato. Bem seria para a Igreja de Cristo se fossem usados por todos que os conhecem. Nossa própria familiaridade com textos como esses é um dos nossos maiores perigos. Bem-aventurados aqueles que não apenas guardam este texto em suas memórias, mas se alimentam dele em seus corações. Observamos por último, nesta passagem, o ofício peculiar que João Batista atribui a Cristo. Ele fala dele como aquele que batiza com o Espírito Santo. O batismo aqui mencionado não é o batismo de água. Não consiste em mergulhar ou aspergir. Não pertence exclusivamente a crianças ou a pessoas adultas. Não é um batismo que qualquer homem pode dar. Episcopal ou presbiteriano, independente ou metodista, leigo ou ministro, ou pentecostal. É um batismo que o grande cabeça da igreja guarda exclusivamente em suas próprias mãos. Consiste na implantação da graça no homem interior. É a mesma coisa com o novo nascimento. É um batismo, não do corpo, mas do coração. É um batismo que o ladrão penitente recebeu, embora nem mergulhado nem aspergido pela mão do homem. É um batismo que Ananias e Safira não receberam, embora admitidos na comunhão da igreja por homens apostólicos.
que seja um princípio estabelecido em nossa religião, que o batismo de que João Batista fala aqui é o batismo que é absolutamente necessário para a salvação. É bom ser batizado na igreja visível, mas é muito melhor ser batizado naquela igreja que é composta de verdadeiros crentes. O batismo de água é uma ordenança muito abençoada e proveitosa, e não pode ser negligenciada sem grande pecado. Mas o batismo do Espírito Santo é muito mais importante. O homem que morre com o coração não batizado por Cristo nunca pode ser salvo. Vamos nos perguntar, ao sair desta passagem, se somos batizados com o Espírito Santo e se temos algum interesse real no Cordeiro de Deus? Milhares, infelizmente, estão desperdiçando seu tempo em controvérsias sobre o batismo nas águas e negligenciando o batismo do coração. Milhares estão mais contentes com o conhecimento da cabeça do Cordeiro de Deus, ou nunca o buscaram pela fé, para que seus próprios pecados sejam realmente tirados. Cuidemos para que nós mesmos tenhamos novos corações e creiamos para a salvação de nossas almas. Amém. Tem continuação. Senhor, muito obrigado. Este é o primeiro dia do ano de 2024. Pai, esperamos em Ti, que o Senhor nos use para ganhar muitas almas para Ti. Que o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo cresça e que o meu nome diminua. É o que eu desejo. Felicidade para todos os meus ouvintes e leitores, mas felicidade de poder sentir a presença do Senhor na vida deles, nos lares deles. Abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos. Venha com o Teu Santo Espírito e cure corações, cure as mentes que estão doentes, e cure, Senhor, é o que eu lhe peço, lhe rogo e lhe clamo. Cure aquelas pessoas que estão enfermas, nas próprias casas, nos leitos de enfermidade, nos hospitais, aqueles que estão presos na cadeia e se converteram a Ti. Venha, Senhor, com o Teu bálsamo, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e vá da vida de cada um de nós, ó Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.